E a gente fala agora sobre duas ocorrências que aconteceram no último final de semana, uma no sábado e no domingo, que foi usado o serviço do SAER Saraçu. A gente sempre acompanha o trabalho feito pelos profissionais da Polícia Civil e também médicos que atuam nesse serviço tão importante aqui na nossa região. Vou conversar aqui com o comandante Humberto, ele que estava nesses 2 dias de ocorrência, e também o Dr. Matheus, médico, que vai falar um pouquinho depois com a gente também sobre essas ocorrências. A gente começa conversando aqui com o comandante. A gente conversava aqui um pouquinho antes. Nós sempre acompanhamos, né, o serviço do SAER Saraçu pela rapidez. A gente sempre fala da rapidez, da agilidade, que acaba sendo imprescindível nesses atendimentos e também em locais de difícil acesso, né? Falando um pouquinho sobre essas ocorrências, um deles em especial tinha um acesso mais dificultado, por exemplo, se fosse chegar uma ambulância, né, por via terrestre. Como é que foi? Bom, esse foi um caso de afogamento, foi no sábado, né? Quando nós fomos acionados diretamente por um médico. Ele teve muita sorte, tinha, aliás, 2 médicos lá no local no momento. Um, inclusive, é médico aqui do Saraçu, né, que estava lá. Então, eles nos acionaram direto aqui no nosso plantão. Nós nos deslocamos para lá, em torno de, desde o acionamento até chegar lá, entre 18 e 19 minutos, né? E como o mar estava grande, assim, bem grande, a maré muito cheia, o local que ele estava só dava para chegar de veículo 4x4, né? Então, uma ambulância, que é uma Topic, desse modelo, assim, não conseguia chegar ali, né? Então, ele conseguiu ser resgatado pelos colegas de jet ski, que ele é um surfista assim de ondas grandes, né? E ao mesmo tempo, como os médicos estavam ali na praia, já deram um primeiro suporte para ele. Porque coincidentemente foram duas ocorrências no final de semana no mesma localidade ali, né? Praticamente a distância de uma da outra foi de 400, 500 metros só, né? Mas na mesma praia. Na Praia do Cardoso. E tinha mais gente lá? Como é que estava a movimentação quando vocês chegaram lá? Não tinha muita gente, eram em torno de 8, 10 pessoas que eram surfistas mesmo, que acabaram saindo da água, né, devido à situação do colega, né, para ajudar a socorrer o colega. Uma questão, como a gente sempre fala aqui, a questão da agilidade e o tempo acaba sendo imprescindível. Daqui de Criciúma até a Praia do Cardoso, são quantos minutos? De voo, em torno de 17 minutos. Né? Até nós nos prepararmos, sairmos daqui, a gente chegou lá no máximo em 20 minutos. 20 minutos, né? Um atendimento bem rápido mesmo. Vou passar aqui para conversar com o Dr. Matheus, que é o médico, então, que estava fazendo o atendimento dessas ocorrências. Agora falando a questão do atendimento mesmo, dos ferimentos, né? Foram 2 surfistas, como é que era a situação lá e como é que eles ficaram depois do atendimento? Isso, na verdade eu sou médico plantonista de hoje, sábado era um médico e domingo era outro. Sábado era o Dr. Nixon que estava lá, foi auxiliar os nossos colegas que já estavam no local fazendo o primeiro atendimento a esse primeiro surfista afogado, né? Um afogamento grave, grau 3 para 4, que a gente chama, tem uma escala de gravidade nos afogamentos, então era um paciente que precisaria de um atendimento muito rápido e muito ágil, como foi o atendimento com a aeronave. Como o Beto falou, a Praia do Cardoso já é uma praia de difícil acesso para veículos grandes. A ambulância, eu acho que nem em condições de clima normal, a ambulância tem muita facilidade para chegar lá, geralmente atola e tudo mais. Então, esse primeiro atendimento do afogado, nos dois, na verdade, né? Porque o segundo atendimento no outro dia foi um surfista também, que ao cair da prancha numa dessas ondas, acabou batendo com a parte lombar, perto da nádega na quilha, e a quilha produziu um corte com um sangramento muito intenso, provavelmente de origem arterial, que sangramentos arteriais podem matar em poucos minutos se não tiver um atendimento bom. Esse segundo também teve sorte de ter um colega médico que não trabalha com a gente, mas estava lá, e mais o pessoal do jet ski, os surfistas com um pouquinho de conhecimento, conseguiram estancar um pouco esse sangramento até que a gente conseguisse chegar e levar ele para o Hospital Tubarão para um procedimento cirúrgico para fazer com que essa artéria parasse de sangrar. Claro que o helicóptero faz o transporte, né, do paciente, mas o atendimento que é feito ali no local, quando chega, mais ou menos leva quanto tempo, assim? Aí depende de caso para caso, né? Cada caso, quando a gente se depara com um caso, é diferente. Esses 2 atendimentos, como as 2 vítimas já estavam tendo um atendimento um pouco mais especializado por ter médicos na cena, né? Então acaba agilizando um pouquinho esse processo. E no caso do sangramento, como a gente não consegue operar esse paciente ali, a gente também tem que ser o mais ágil possível.
Então, o tempo que a gente fica atendendo os pacientes na cena é meio que secundário para a gente. O mais importante é a gente chegar na cena o mais rápido possível com os recursos que a gente tem. A gente consegue fazer todos os atendimentos, estabilizar o paciente. Se levar 10 minutos, se levar 20, se levar 1 hora, para a gente isso não é o que vai fazer muita diferença na maioria dos casos. Então a maior diferença mesmo é a gente sair daqui e até o Farol de Santa Marta atender as pessoas em 20 minutos. É isso que conta muito para o desfecho favorável desses casos. E nesse caso, então, as pessoas estão bem, né? Deu tudo certo no atendimento. Até onde a gente sabe, os 2 estão estáveis, os 2 no hospital de Tubarão e recebendo todo o atendimento médico necessário. Então tá certo, muito obrigada, doutor Matheus, e também ao comandante Humberto conversando com a gente sobre as 2 ocorrências do último final de semana atendidos pelo SAER Saraçu.